de fatores de produção. Então, quando você terminar a faculdade, sua renda será determinada em grande parte pelo tipo de emprego que conseguir. Se você se tornar programador de computadores, ganhará mais do que se trabalhar como frentista de posto de gasolina. Não há nenhuma novidade nessa constatação, mas a razão pela qual é verdadeira não é, portanto, tão óbvia. Não há lei que exija que os programadores de computadores ganhem mais do que os frentistas. Não há princípio ético que afirme que os programadores são mais merecedores. Então aí vem uma pergunta importante. O que determina qual emprego pagará o maior salário a você? Portanto, o que determina por que alguns empregos pagam mais e outros pagam menos? Sua renda, naturalmente, é uma pequena parte de um grande quadro econômico. Em 2020, a renda total dos residentes nos Estados Unidos foi de aproximadamente 15 trilhões de dólares. E as pessoas a obtiveram de diversas maneiras. Então, os trabalhadores receberam cerca de 3/4 dela sob a forma de salários e benefícios adicionais, e o restante foi para os proprietários de terra e para os proprietários de capital. Então, veja, no caso dos Estados Unidos, 3/4 da renda são salários e benefícios, e o outro 1/4 significa aquilo que os proprietários de terras e os proprietários de capital recebem, ou seja, o estoque de equipamentos, prédios e demais construções da economia, sob a forma, portanto, de aluguéis, lucros e juros. Portanto, o que é que determina quanto vai para o trabalhador? E o que é que determina quanto vai para os proprietários de terra e para os proprietários de capital? Por que alguns trabalhadores ganham salários mais altos que outros? Alguns proprietários de terras ganham aluguéis mais elevados do que outro? E alguns proprietários de capital têm lucros maiores do que outros? Por que, em particular, os programadores de computadores ganham mais do que os frentistas de postos de gasolina? Então, essas são perguntas que esse capítulo vai fornecer, ou seja, a compreensão do que é, portanto, esse chamado mercado de fatores de produção. As respostas a essas perguntas, como a maioria das coisas em economia, dependem da oferta e da demanda. Portanto, essas perguntas, mais uma vez, dependem da oferta e da demanda. Lembrando que a lei da oferta e a lei da demanda já foram tratados em capítulos anteriores aqui na playlist do livro do Menkil, e, consequentemente, você pode acessar caso tenha alguma dúvida adicional ou caso não se recorde como funciona adequadamente a lei da oferta e a lei da demanda. A oferta e a demanda por trabalho, portanto, a oferta e a demanda por terra, portanto, a oferta e a demanda de capital, portanto, vão determinar os preços pagos aos trabalhadores, aos proprietários de terra e aos proprietários de capital. Então, esse capítulo aqui, assim como a gente aprendeu lá, quando a gente vê a oferta e a demanda de um determinado bem ou de um determinado serviço, nós temos que lembrar que trabalho, terra e capital também são mercadorias na economia capitalista. E, portanto, também estão sob os efeitos da lei da oferta e sobre os efeitos da lei da demanda. Então, como funciona o mercado de trabalho é que vai determinar o preço. Como funciona o trabalho de terra é que vai determinar o preço. E como funciona o mercado de capital é que vai determinar o preço a partir desses três, cada um separadamente, a partir dos seus movimentos no que tange as suas curvas de oferta e de demanda. Então, consequentemente, esses três produtos que trabalho, terra e capital também são mercadorias, mas são mercadorias que estão chamados, portanto, mercados de fatores de produção, ou seja, são mercadorias que as empresas utilizam para produzir outras mercadorias que vão ser vendidas também dentro de uma lei de oferta e de demanda. Para entendermos por que algumas pessoas obtêm renda mais elevada que outras, precisamos analisar mais acuradamente os mercados dos serviços que elas oferecem. Então, essa será a nossa tarefa neste
E nos próximos 2 capítulos, como eu falei, o capítulo 19 e o capítulo 20, compõem, portanto, essa parte número 6 do livro do Mankiw, chamado de A Economia dos Mercados de Trabalho. Este capítulo oferece a teoria básica para a análise aí dos chamados mercados de fatores de produção. Como você deve recordar, vimos no capítulo 2 que os fatores de produção são os insumos usados para produzir bens e serviços. Mão de obra, terra e capital são os 3 fatores de produção mais importantes. Portanto, mais uma vez, mão de obra, terra e capital são as mercadorias, são os fatores de produção que as empresas precisam, que a fábrica precisa, que a fazenda precisa para produzir outros bens. Por isso que na economia utiliza-se essa expressão, fatores de produção. Quando uma empresa de informática produz um novo programa para computador, o que ela usa? Ela usa o tempo dos programadores, que é a mão de obra, ela usa o espaço físico em que estão seus escritórios, que seria a terra, e um prédio de escritórios e equipamentos de informática, que seria o capital. Da mesma forma, quando um posto de gasolina vende gasolina, ele usa o tempo dos frentistas, o espaço físico, que é a instalação, e os tanques e as bombas de combustível, que são o capital. Então, veja, qualquer empresa numa economia capitalista, ela precisa utilizar essas mercadorias que estão no mercado dos fatores de produção para que ela possa, portanto, realizar a sua produção e, portanto, possa acessar o mercado de bens e serviços. Em muitos aspectos, os mercados de fatores de produção lembram os mercados de bens e serviços analisados nos capítulos anteriores, aquilo que a gente já falou. Então, os mercados de fatores de produção, eles lembram muito os mercados de bens e serviços analisados nos capítulos anteriores. Contudo, apresenta uma diferença importante. A demanda por um fator de produção é uma demanda derivada. Isto é, a demanda de uma empresa por um fator de produção deriva de sua decisão de ofertar um bem em outro mercado. Então, a demanda por programadores de computador está necessariamente ligada à oferta de programas de computador. E a demanda por frentistas está inevitavelmente ligada à oferta de combustível. Então, quando está falando aqui de que a demanda por um fator de produção é uma demanda derivada da oferta de um determinado bem, então vamos pensar o seguinte: para que um supermercado possa contratar mais funcionários, possa construir novas instalações, possa aumentar as suas prateleiras de produtos, para que ela possa comprar mais coisas no mercado de fatores de produção, ela precisa ter uma oferta, portanto, ela precisa ter uma conexão com a oferta, com a demanda de mercadorias e, portanto, o seu lado de oferta muito maior. Então, claramente, para que uma empresa de informática contrate mais programadores, ela precisa estar disposta no mercado de bens e serviços a ofertar mais programas de computadores e, portanto, tem que existir mais demanda por programas de computadores. Ou um posto para contratar mais frentistas precisa querer vender mais combustível, digamos, o posto funcionava 10 horas por dia, agora vai funcionar 24 horas. Então vai ofertar mais combustível por um maior tempo, portanto vai precisar de mais frentista, mas precisa ter a demanda por mais combustível por parte dos consumidores. Então, o mercado de fatores de produção, o que o Mankiw quis destacar aqui é que a demanda por esse fator de produção, por esses fatores de produção, possui uma demanda derivada. Então, é preciso ter um movimento no mercado de bens e serviços, dado que aquilo que eu já falei é sempre o que vocês não podem esquecer, que é o seguinte: as empresas, elas buscam trabalho, terra e capital para produzir outros bens para o mercado de bens e serviços. Neste capítulo, analisaremos a demanda por fatores, considerando como uma empresa competitiva e maximizadora de lucro decide quanto decide comprar de um fator de produção. Começaremos nossa análise pelo exame da demanda por mão de obra.
o trabalho é o fator de produção mais importante porque os trabalhadores recebem maior parte da renda total obtida na economia dos Estados Unidos. E esse dado também se aplica se a gente estiver falando aí no caso da economia brasileira. Então, a massa de remuneração paga aos trabalhadores é sempre muito grande, porque, querendo ou não, ou por mais tecnológica que seja uma economia, os trabalhadores continuam sendo um importante fator de produção. Mais adiante neste capítulo, veremos que a nossa análise do mercado de trabalho também se aplica diretamente aos mercados dos demais fatores de produção. A teoria básica dos fatores de produção, desenvolvida neste capítulo, é um grande passo para explicar como a renda da economia norte-americana se divide entre trabalhadores, proprietários de terra e proprietários de capital. O capítulo 19 amplia essa análise, examinando em mais detalhes porque alguns trabalhadores ganham mais do que outros. O capítulo 20, que é o que fecha essa parte número 6 do capítulo do livro do Menkil, examina quanta desigualdade de renda resulta do funcionamento dos fatores de mercado e trata, portanto, lá do papel do papel que o governo deveria representar e representa na alteração da distribuição de renda. Portanto, aqui estamos falando sobre a economia dos mercados.